Você pode fazer o pula em frente com a pegada aberta, você pode fazer o pula em frente com a pegada mais aberta ainda, ou o pula em frente supinado, que o seu dorsal não vai crescer. 99% de quem treina na academia e não consegue ter um dorsal grande e definido ainda acha que a pegada determina se o dorsal vai crescer ou não. As costas largas não está na pegada, e sim. Costas largas na pegada, olha só, tchan, tchan. O seu dorsal não vai crescer por conta da pegada, e sim o tipo de abordagem que você tem que fazer no treino. E para isso, tem duas regras principais que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu me chamo Rafa Menegotti, criador do método estresse muscular, um método que faz homens acima de 30 anos ter mais resultados sem perder tempo com aquelas papagaiadas de academia. Pega aqui, puxa daqui, faz isso e nada de ter resultado. E um pequeno spoiler, tá? Você vai aprender que essa remadinha torcidinha aqui, ó, sabe essa torçãozinha aqui? Não muda em nada o seu resultado. A regra número 1 do dorsal grande e definido, que vai fazer você ter resultados com muito mais volume e qualidade muscular, está na retração escapular. Ou seja, você precisa fechar todo o movimento de remada ou puxada à sua escápula. Por quê? Senão você vai fazer remada, vai fazer pulley e quem vai atuar é o bíceps. Vou te ensinar isso na prática, a regra número 1. Você não aplicar isso, mesmo que você aplique a outra regra, ó, não dá nada na sua vida. Ao invés de fazer esse tipo de movimento na remada ou na puxada, você precisa fazer esse tipo de movimento, ó, ajustar o tronco e garantir que a escápula comece o movimento e depois termine o cotovelo. Um bom movimento de remada e de puxada sempre começa pela escápula e termina pelo cotovelo. Escápula e termina pelo cotovelo. Não precisa ser engessado dessa forma, e sim contínuo. Presta atenção. Olha como a escápula fecha melhor em cada movimento. Isso aqui aumenta a tensão muscular, o que é obrigatório para a hipertrofia. E no caso do pulley, a mesma coisa. Esquece de deixar esse negócio solto. Deixa o tronco duro e deixa o ambiente, uma posição do seu tronco reta, para que a sua escápula trabalhe do início ao fim de cada movimento. Alonga ela abrindo e fecha, finalizando com o cotovelo. Olha a diferença disso e disso. E o mesmo movimento de retração escapular, de fechar a escápula, vai no pull down também. Presta atenção. Olha a diferença disso, começando com a escápula, e disso. Aqui não tem ação nenhuma muscular. Para garantir que a retração aconteça no pull down, começa na escápula e termina o movimento com o cotovelo esticado e levemente dobrado. Regra número 2, você precisa parar de fazer o mesmo exercício trocando as barras, já que a posição é a mesma. E cientificamente falando, quando você muda a pegada, mantendo a posição, isso não muda nada. Ou seja, faz um pulley frente, não vai trocar para o próximo exercício a barra. E sim, vai trocar a posição do tronco e a altura da puxada ou da remada. Esse tipo de erro é muito comum. Os alunos fazem 3 variações do pulley frente, 3 variações da remada sentada e 3 variações da remada curvada. Isso não tem nenhum tipo de necessidade. Mudar a posição do tronco relacionado à remada que vai mudar o estímulo e vai fazer sentido para você ter um dorsal grande e definido. Faça um pulley frente com a barra tradicional. Sobre a pegada não muda nada, o que for mais confortável para você. A única diferença é que a pegada um pouco mais fechada vai te dar mais conforto de trabalhar com mais carga. Eu gosto de colocar nos meus alunos de consultoria seguindo a mesma altura da puxada ou da remada. Por exemplo, começar o pulley frente no treino, depois vir para um pull down e depois ir baixando a remada para atender essa proporção dos dorsais como um todo. Nesse caso, o exercício 2 seria o pull down. O exercício 3 seria uma remada baixa ou uma remada sentada. Pode ser no triângulo ou pode ser naquelas máquinas com placa. O movimento
precisa ter a retração escapular do início ao fim. Não esquece, hein? E aí você pode fechar com uma remada curvada. Máquina, livre, sentado, apoiado, enfim, não importa. Mudando a direção da remada e realizando com a retração escapular, já vai te ajudar a atender toda essa proporção dorsal. Retrai a escápula e puxa, dominando a carga do início ao fim. E claro que você vai estar pensando assim, pô, Rafa, mas cadê o treino? Esse ajuste pequeno, retração escapular e mudar a posição do tronco e da remada, já vai te ajudar a ter uma nova percepção. Porque a hipertrofia, antes de pensar em estratégias complexas de treino completo, é obrigatório que você ajuste a primeira página, que é a técnica correta em cada exercício. No vídeo de hoje, te ensinei as 2 regras de ouro do treino de costas para você ter um dorsal maior e definido. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e tocar aqui no sino para que você não perca os próximos conteúdos que eu vou te ensinar com treinos completos, orientações, dicas avançadas para você ter mais resultado sem abuso de carga e, claro, sem tomar bomba.